pernambucano é bom, é o segundo, é o pai. Aqui nasceu a nação, o bom, o rico, você tem, nasceu por aqui. Gaúcho é o tchê, é o macho, é o tchaca-tchaca na bucharja, é o homem da divisa, é o progressista. Baiano é maravilha, Baiano é onde nasceu o Brasil, é leve. O único defeito, copia muito os carioca. Como é que é isso? Tudo que não presta começou no Rio de Janeiro e se espalhou rapidamente. A única coisa que se espalhou que é boa do Rio, muito rápido, foi as mulheres bonitas. Cearense depois do mineiro, é o outro judeu brasileiro. É o judeu do Nordeste do Brasil. Se espalha, tem família de cearense espalhada pelo mundo todo. Paulista é trabalhador, raçudo, progride, trabalha pro resto do país gastar. Entre Fortaleza e o Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, o que é que tem de grande diferença no ensino de lá, no ensino de cá? Que São Paulo hoje é como se fosse os Estados Unidos. Eles agem, São Paulo age para o resto do país como se fosse os Estados Unidos. É claro, porque lá é uma potência econômica do país. E São Paulo se sente superior a isso, porque lá o ritmo é o outro de São Paulo, as pessoas estão mais ocupadas, então elas se sentem realmente importantes, né? E vê o Nordeste como o submundo, como fosse o terceiro mundo, como fosse a África, como fosse... Realmente eu acho que existe. Que provocação, hein? Pois Vou fazer responder isso tá para você. Certo. Então eu vejo isso porque, no caso aqui, o Brasil, quer dizer, como é um povo que fala a mesma língua, quer dizer, esse tipo de preconceito não devia existir. Porque aqui no Ceará tem tantos talentos, tanta potencial, inclusive econômico, tantos talentos na área de cultura, na área de educação, como São Paulo tem. Agora São Paulo por quê? Porque tem mais visibilidade, como se a locomotiva do país, né? É como a Bíblia fala, acho que é o fim de todas as coisas, né? Porque a pessoa espera as coisas melhorar, não melhora nunca, e o tempo vai passando, as coisas continuam do mesmo jeito de sempre. Senhor professor de Ciências da Religião, este programa de entrevistas já entrevistou mais de 1000 pessoas nas ruas do Brasil. As palavras mais citadas são desemprego, governo e Deus. E Deus foi, digamos o seguinte, era uma instância suprema do país. Comente isso. Veja, a religião, ela não é uma coisa de gente tonta. Religião é coisa de gente. É que tem gente que é tonta e tem gente que não tem, né? Também não é. Marcelo Rossi e Bispo Macedo. Ambos trabalham com religião. Ambos trabalham com manifestações que podem se aproximar da alienação. Em outros momentos, para aqueles que praticam, ela pode ser uma forma de segurança. Religião não é um sistema de ideias, religião é um sistema de força. As pessoas não têm religião porque elas terão melhores ideias, não é um mas porque elas se sentirão mais fortes para existir. Hoje a gente tem uma prática religiosa, pelo mundo afora, e no Brasil também, que eu chamo de religiosidade self-service, né, em que você vai escolhendo coisas. Né? Agora, a religião é algo que busca fortalecer. Por isso que é inútil discutir religião. Será que não se discute religião? Discutir-se sim. Agora, uma coisa é analisar a religião, pensar a partir dela. Mas discutir religião com outra pessoa, discutindo a fé que ele carrega, não é um sistema de raciocínio, é um sistema de crença. Quer dizer que uma conversão ao evangélico é impossível da gente... Ela é o abandono. De maneira geral, se você perguntar a alguém por que é que ele se entregou a uma fé, ele dirá que ele foi iluminado, que ele teve um movimento interior, que ele foi convertido, a palavra que você usou. E como é que você vai falar não para uma pessoa dessa? Não tem como. Agora, no Brasil, o povão aceita a vida após a morte e os que têm curso universitário também acreditam na vida após a morte. Por quê? Porque não há possibilidade de se aceitar o fim, o término. O provisório, o passageiro da vida, ele é muito incômodo para nós, né? Nós buscamos um pouco mais o permanente. E o permanente é exatamente a possibilidade de não haver cessação dessas condições de vida. Eu volto a um argumento: a vida perderia sentido se fosse só isso. Se fosse essa turbulência do dia a dia, essas questões de que você busca cada vez mais viver, preparar-se, existir, relacionar-se com outros e depois tudo acaba. Pode até ser que seja assim, claro, ou seja, que tudo acabe, mas não pode que nós aceitemos que assim seja. Porque aceitar isso implica em banalizar o próprio sentido da própria vida. Ou não. Dar a ele qual sentido? Viver que nós somos uma unidade de carbono? Não vamos falar umas coisas mais cruéis para você.
Pascal, caminhar no incerto, Clarice, o risco, sabe, o risco que interessa na vida, como é que eu diria assim, mudar constantemente, está andando nessa rua, anda na outra, não ande nessa, está dormindo desse lado da cama, durma do outro, mude de cama, deite em outras camas, vai mudando, a mudança. Se você tem mais medo da mudança do que da desgraça, você não impede a desgraça. Quer dizer, a vida como está agora é suficiente. Mas ela é uma contradição o tempo todo. Mas isso é maravilhoso. O rei da incoerência nós temos que ser. O Fernando Pessoa dizia, triste sina minha, se rio ou cais. Esta ideia... Que o Fernando Pessoa disse tantas coisas mas geniais, essa é uma coisa ótima. Ser rio ou cais, está em fluxo permanente ou seu cais, aquele que é inclusive o porto em que outros chegam. Ele acha que todo cais é uma saudade de pedra. Tudo bem, olha aqui. Einstein queria saber se Deus teve escolha quando decidiu fazer o universo como ele é. No que a resposta a essa dúvida poderia alterar a visão que os cientistas e os religiosos têm do universo? Cada vez mais a cosmologia dentro da física se aproxima da teologia. Nesses tempos que nós estamos vivendo, grandes cosmólogos se preocupam com questões em teologia. E essa questão do Einstein é a questão central, porque a resposta à pergunta do Einstein é: existe alguma inteligência com vontade por trás disso? Porque ao se perguntar se Deus fez assim porque assim o quis, a resposta final é se nós fazemos parte desse plano que ele tem, ou se nós somos apenas uma decorrência de algo que seria dentro do próprio processo. Quando fica no abstrato dá uma angústia, não é? Sempre. Dá uma angústia. Se os tubarões fossem homens, eles seriam mais gentis com os peixes pequenos. Se os tubarões fossem homens, eles fariam construir resistentes caixas do mar para os peixes pequenos, com todos os tipos de alimentos dentro, tanto vegetais quanto animais. Eles cuidariam para que as caixas sempre tivessem água renovada e adotariam todas as providências sanitárias cabíveis se, por exemplo, um peixinho ferisse a barbatana. Imediatamente lhe faria uma atadura a fim que não morresse antes do tempo. Para que os peixinhos não ficassem tristonhos, eles dariam cá e lá uma festa aquática, pois os peixes alegres têm gosto melhor que os tristonhos. Naturalmente, também haveria escolas nas grandes caixas. Nessas aulas, os peixinhos aprenderiam como nadar para a goela dos tubarões. Eles aprenderiam, por exemplo, a usar a geografia, a fim de poder encontrar os grandes tubarões deitados preguiçosamente por aí. A aula principal seria, naturalmente, a formação moral dos peixinhos. Eles seriam ensinados de que o ato mais grandioso e mais belo é o sacrifício alegre de um peixinho, e que todos eles deveriam acreditar no